A paz do Senhor para todos. Estamos de volta mais uma vez com as nossas lives aqui de 2025, com temas atuais e que a gente leva para a Bíblia, notícias atuais que a gente leva para a Bíblia, e aí a gente vai fazendo uma comparação com aquilo que está escrito no texto bíblico, né, para que a gente não fique disperso ou distraído pelas coisas que vêm acontecendo. Então hoje o nosso tema será: o que os preparativos do terceiro templo têm a ver com as profecias apocalípticas sobre o anticristo. Esse será o nosso tema hoje, tá? O que os preparativos do terceiro templo têm a ver com as profecias descritas na palavra de Deus. Eu vou basear na minha live hoje, que vai ser uma conversa, eu espero que não seja longa, né? Vai ser breve, mas de uma matéria que saiu no guiame.com.br, um site bem conhecido aí dos evangélicos, no dia 30 de janeiro de 2020. E o tema dessa matéria foi: construção do templo em Jerusalém cumprirá a profecia bíblica. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Vamos ver se realmente a construção do terceiro templo ela cumpre uma profecia bíblica, como saiu aqui no site do Guia-me. Então, na matéria está escrito assim: de acordo com alguns, a própria escatologia judaica sobre o fim dos tempos afirma que o templo sagrado se erguerá do chão antes dos dias profetizados pelo Apocalipse, pelo livro de Apocalipse. É uma matéria bem interessante que eu gostaria até que você lesse. Paz do Senhor para quem já está entrando aí. Gostaria muito que você lesse essa matéria, tá? Essa matéria saiu no site do Guia-me no dia 30 de janeiro de 2020. O que de concreto, a paz do Senhor, Celina, o que de concreto nós sabemos hoje, né, sobre a construção do terceiro templo? As informações que eu vou dar aqui para vocês são baseadas numa página confiável, né, que eu sigo, que é Aline, Israel com Aline, né? São fatos e dados, né, do YouTube do Israel com Aline, porque ela, como mora lá, ela tem muitas informações, né? É um site que eu acompanho e um site verídico, né? Não é essas contações de história que tem por aí. E ela trouxe muitas informações importantes pra gente em relação à construção do terceiro templo em Israel. A gente vai entender um pouquinho aqui, se você ainda não está inteirado desse assunto, eu vou explicar um pouquinho aqui a questão do templo para a nação de Israel, né? Como funciona isso? Salomão, ele construiu o primeiro templo, né, gente? O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. Você sabe da história, né, que Davi queria construir esse templo, só que Davi foi impedido pelo próprio Deus, porque ele tinha as mãos manchadas de sangue, então ele não poderia edificar esse templo. Quem ficou a cargo para construir esse templo foi o seu filho Salomão, né? E Salomão constrói esse templo há 3.000 anos atrás. Salomão constrói o templo. Onde esse templo foi construído? Sobre o Monte Moriá, onde quase aconteceu aquele sacrifício de Isaac, né? Onde Abraão ia oferecer seu filho Isaac. Não aconteceu porque o próprio Deus impediu. Então, nesse monte chamado Moriá, Salomão ergueu o primeiro templo há 3.000 anos atrás. Como vocês já sabem também, esse templo que Salomão construiu, ele foi destruído pelos babilônios, né? Os babilônios entraram ali e arrasaram o templo, né? Conforme foi profetizado pelo próprio Jesus, né? Tempos depois, porque o segundo templo ele foi reconstruído em cima daquele primeiro templo, né? Então, os babilônios derrubam o primeiro templo, né? E anos mais tarde, 70 anos mais tarde, o segundo templo foi reconstruído exatamente naquele mesmo lugar, né? Que foi o templo que existia na época de Jesus. E Jesus falou, né, profetizou, falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus falou isso e realmente aconteceu no ano 70. General Tito entra ali e destrói esse segundo templo, né?
que estava ali sobre o Monte Moriá. Então, a partir daí, o povo de Israel não tem mais templo, né? Então, o povo de Israel está aí há quase 2000 anos sem templo. E até hoje, os judeus, eles choram, né? Eles têm até um dia de luto nacional dedicado a eles chorarem por conta desse templo que foi destruído. Então, o povo de Israel, a nação de Israel, não tem templo há mais de 2000 anos. Por que, irmã Alessandra, eles não construíram um terceiro templo ainda? Nós vamos chegar lá, né? Por quê? Porque no local onde seria o local certinho para construir o terceiro templo, existe uma edificação lá. Então isso impede que o templo seja reconstruído. Mas existe uma expectativa, existe um sonho de reconstrução do templo. E é isso que a gente está comentando hoje, tá? Eu trouxe aqui uma matéria que saiu no site Guia-me, no dia 30 de janeiro de 2020, dizendo que a construção do terceiro templo em Jerusalém vai cumprir uma profecia bíblica. E o que isso tem a ver com o fim dos tempos? É justamente isso que eu vou explicar agora, tá? Apesar do templo ainda não ter sido construído, existe um órgão chamado Instituto do Templo, lá em Jerusalém, que é responsável por arrecadar fundos para que, quando puder ser reconstruído, edificado esse terceiro templo lá em Israel, se tenha os recursos e o necessário para reconstruir o templo. Então, talvez você não saiba dessa informação, mas existe lá um órgão chamado Instituto do Templo, que está lá fazendo todos os objetos que vão estar dentro do templo. Porque você sabe, não adianta você construir o templo e não ter os objetos. Então, a Bíblia descreve como era cada objeto dentro do templo. Como era o Santo dos Santos, como era o candelabro, né, a menorá, como era tudo ali. Então a Bíblia dá tudo, como será feito, as medidas, tudo direitinho. Tem tudo na Bíblia, como foi feito o templo. E esse Instituto do Templo, para quem não sabe, eles já estão se organizando para que o terceiro templo, quando for construído, gente, vai estar tudo já preparado para estar ali dentro do templo. Assim, é uma informação muito interessante, porque a gente vai para a Bíblia daqui a pouco, tá? E a gente vai entender como isso é importante para a gente entender o fim dos tempos. Existe ali em Jerusalém, numa praça, a menorá de ouro. Essa menorá de ouro está na praça, numa praça ali na cidade velha de Jerusalém. Essa menorá tem 2 metros de altura e pesa meia tonelada. Ela vale mais de 3 milhões de dólares. E é essa menorá que vai ser usada no templo quando ele for reconstruído. Ela já existe para quem quiser ver. Uma outra coisa, os objetos, todos os objetos do terceiro templo já estão todos organizados. Eles já existem. Todos os objetos que vão estar no terceiro templo já estão todos organizados, eles já existem lá no Instituto do Templo. As roupas que os sacerdotes e os levitas vão usar já estão todas feitas, tá? No Instituto do Templo. As plantas baixas do templo já estão todas prontas. A maquete do templo já está pronto. Então, tudo está pronto para a construção do terceiro templo. Então, vocês sabem, né? Eu acabei de falar aqui, quem está chegando aí agora, o primeiro e o segundo templo de Israel foi destruído, né? Primeiro pelos babilônios, depois pelos romanos. E hoje já tem um instituto se organizando, arrecadando fundos para que o terceiro templo seja reconstruído no local onde era o antigo templo. Irmã Alessandra, por que isso ainda não aconteceu? Porque o terceiro templo ainda não foi edificado, apesar de já ter todos os objetos, já ter a roupa dos sacerdotes, já ter a roupa dos levitas. Uma vez por mês eles ensaiam as canções que vão ser cantadas no templo, eles ensaiam como será o sacrifício feito no templo, tudo como era antigamente.
tudo, gente, já está tudo organizado só falta mesmo o templo ser construído. O que está impedindo esse templo de ser construído? No lugar hoje onde seria o templo, né, está uma construção ali, que é o Domo da Rocha. É um local muçulmano, né? Israel perdeu o direito sobre esse lugar por conta de tantas guerras que a nação passou, né? E quando eles voltam para a nação, se constituem novamente como nação, eles perderam esse lugar. Então, onde estaria o terceiro templo agora? Está o Domo da Rocha, que é um local muçulmano, né? E é construído ali, você pode pesquisar aí na internet, né? Tipo uma abóbada, né? Dourada, que é um monumento muçulmano, e naquele exato lugar é o local onde deveria estar o templo. Então, olha aí o empecilho tão grande, né? Existe esse empecilho ainda para que esse terceiro templo seja reconstruído. Mas, né, a matéria que eu trago hoje para a gente analisar é essa questão que já está tudo pronto, já está tudo organizado, os recursos já existem para que o terceiro templo seja reconstruído, faltando agora só resolver essa questão, que é uma questão difícil de resolver, mas a Bíblia fala, gente, a Bíblia fala que, a gente vai ver agora, né, os textos aqui bíblicos, por que essa construção do terceiro templo é importante para que os fatos bíblicos, eles se encaminhem para o fim. Por quê? Porque existe uma profecia, né? Uma profecia, e eu queria aí que você abrisse a sua Bíblia agora, né? Uma não, várias profecias. A primeira que a gente vai ler, o primeiro texto que a gente vai ler está lá em 2 Tessalonicenses 2:4, tá? Que diz assim, eu vou ler desde o primeiro para a gente poder entender, tá? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, olha só. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Tessalonicenses, ele está dizendo o seguinte, que o homem do pecado ainda vai se manifestar. Esse homem do pecado, a gente sabe que será o anticristo. Ele vai se manifestar, o filho da perdição. Ele ainda não se manifestou ainda, porque existe alguém que está impedindo isso, né? Existe alguém que está resistindo isso, por isso ele ainda não se manifestou. Mas ele vai se manifestar. E como ele vai se manifestar, gente? Ele vai se opor a tudo que se chama Deus ou se adora. E aqui em Tessalonicenses está dizendo que ele vai se assentar como Deus no templo de Deus. Alessandra, ele vai se assentar como Deus no templo de Deus? Que templo? Se o templo não existe ainda. Que templo? Mas eu trouxe uma notícia para você aqui, dizendo o seguinte: todos os preparativos para o terceiro templo já estão prontos. Todos os preparativos, todos, já estão prontos. Só falta mesmo a reconstrução do templo. E a Bíblia é bem clara quando diz que o anticristo, né, o iníquo, o homem iníquo,
ele vai entrar no templo de Deus querendo se parecer Deus. Mas você vê aqui do texto, né, que você vai ver, ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, continua aí, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, tá bem claro aqui, o anticristo vai enganar os crentes nominais, os crentes que não tinham compromisso nenhum com Deus, enfim, as pessoas que seguem realmente a verdade não serão enganadas, né? E eu creio que nesse tempo a igreja já estará com Cristo. E o anticristo, ele vai enganar as pessoas que não têm compromisso com Deus. E aí, versículo 11 diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então o texto vai até o versículo 17, tá? Então, analisando essa notícia que eu trouxe aqui para vocês, a gente vê aqui que Jesus afirmou que o anticristo tomará para si a posição que pertence ao Filho do Homem. E Jesus chama o anticristo de abominação da desolação. E fala que o profeta Daniel já falou sobre ele. Vamos ler isso lá? Jesus falou isso mesmo? Falou, gente. Lá em Mateus, vamos lá. Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia aí. Jesus falou sobre essa situação, né? Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que tiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. E aí Jesus vai falando sobre todos esses dias, né, que vão acontecer aqui. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E o profeta Daniel fala sobre isso. É interessante que a Bíblia toda ela se entrelaça. O profeta Daniel, vamos lá, Daniel 12, versículo 11, fala sobre isso, olha. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O profeta Daniel falou isso. E no versículo 11, versículo 31, ele fala também, olha, e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão um contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então, o que vai acontecer aqui? Os israelitas, eles não acreditam que Jesus é o Messias, né? Que o Messias já veio. Então, eles estão esperando ainda o Messias. O que vai acontecer segundo as profecias bíblicas? Quando o anticristo aparecer, eles vão achar que ele é o Messias. Eles vão enganar. O anticristo vai enganar a nação escolhida de Deus, né? Ele vai querer se parecer Cristo. Ele vai fazer um pacto. Esse pacto, essa aliança, vai ser uma aliança de 7 anos, que é o período da grande tribulação, 7 anos, né? 3 anos e meio a primeira parte, os outros 3 anos e meio a segunda parte. Na metade, isso está escrito no livro de Daniel, tá, gente? Eu já fiz live sobre o livro de Daniel, capítulo por capítulo, e já fiz lives do de Apocalipse, capítulo por capítulo, todas na minha página. Se você tiver um pouco de paciência, você vai achar lá todas essas lives, onde eu explico detalhadamente como isso vai acontecer. Na metade desse tempo, né, 3 anos e meio, o anticristo, ele vai fazer algo assim que vai ser inaceitável para os judeus, né? Ele vai entrar no templo de Deus, querendo se parecer Deus, e ele vai profanar o santuário. Ele vai fazer um sacrifício ali que não deveria ser feito. E aí, né, o povo escolhido vai perceber que aquele ali não é o Messias. E aí as escamas vão cair dos olhos deles. Eles vão ver que aquele ali não é o Messias, vão quebrar esse pacto. E aí que vai começar a grande perseguição das nações contra Israel. Tudo isso, gente, está escrito na Bíblia, não estou inventando nada. São profecias bíblicas escritas há muito tempo, né? Livro de Daniel fala sobre isso, o livro de Apocalipse fala sobre isso, Tessalonicenses fala sobre isso, livro de Mateus fala sobre isso. E aí,
como as nossas lives esse ano vão ser lives esclarecedoras, nós estamos pegando os fatos atuais e levando para a palavra de Deus, né? Semana passada eu falei sobre os bunkers, né? Os milionários estão construindo bunkers para se proteger de uma possível terceira guerra mundial. Eles estão fazendo isso. Se você não assistiu essa live, tá gravada aí, tá bom? E hoje eu estou falando sobre os preparativos para a reconstrução do terceiro templo lá em Israel, lá em Jerusalém. Eu estou dizendo para você que todos os preparativos estão sendo feitos, né? Como eu falei para vocês, tem uma menorá de ouro pronta já, né? Pesando meia tonelada. Custa mais de 3 milhões de dólares e já está pronta. Ela já está na praça da Cidade Velha, ali para quem quiser ver, né? Claro, cercada por uma redoma e tudo, mas para quem quiser ver, já está ali. E o Instituto do Templo já tem tudo preparado, todos os objetos prontos para eles colocarem no terceiro templo. Só falta mesmo reconstruir o terceiro templo. Então, gente, mais do que nunca, nós precisamos ficar atentos, porque os fatos estão se encaminhando para o fim. As profecias bíblicas estão todas se cumprindo. Você que está acompanhando aí pelas redes sociais, né? Pela própria TV, eventos acontecendo no mundo todo, né? Coisas que Jesus previu, né? Coisas que Jesus falou, as profecias bíblicas estão todas se cumprindo. Todas se cumprindo. E essa é mais uma que está se cumprindo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre essa questão de cumprimento de profecia é a própria restauração da língua hebraica. A restauração da língua hebraica, gente, é um cumprimento de uma profecia. Se você ler Sofonias 3:9, você vai ver que o profeta Sofonias falou. Vamos ler, né? Melhor a gente ler, falar só não adianta. Vamos lá ler. Sofonias 3. Deixa eu pegar aqui, que eu já tinha até separado o versículo aqui, para não ficar procurando. Sofonias 3, versículo 9, tá dizendo assim: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. O que Sofonias está profetizando aqui? Que Deus vai purificar os lábios e vai unificar a linguagem para que todo o seu povo, de todas as nações, possam adorá-lo juntamente. Isso é uma profecia que haverá uma só língua. E nós acreditamos, por tudo que a gente leu aqui, que será o hebraico. A língua hebraica, gente, é um cumprimento de profecia. Sofonias falou sobre isso. Por séculos, o hebraico ele foi considerado uma língua morta, tá? Uma língua inexistente, que só era usada para estudos religiosos. No entanto, a partir do final do século XIX, Eliezer Ben Yehuda iniciou um movimento para reviver o hebraico como uma língua falada. E hoje, por incrível que pareça, o hebraico é o idioma falado na terra de Israel. Então, a gente nunca viu isso. Uma língua extinta há muito tempo voltar reavivada, revitalizada dessa forma, passando de um sistema, de um uso litúrgico para um idioma vivo e funcional. Então, línguas da mesma raiz do hebraico que começaram lá atrás não existem mais. E o hebraico, ele sai de uma língua morta e vem de novo para uma língua viva, uma língua falada e utilizada como idioma oficial na nação de Israel, um idioma vivo e um idioma funcional. Isso também é uma profecia que está apontando para a volta de Cristo. Então, gente, eu espero que essa live tenha colocado um desejo no seu coração de se aprofundar dos textos bíblicos. A Bíblia é um livro, gente, muito atual. Eu falei na live passada e eu torno a repetir. A Bíblia é mais atual que o jornal que você vai ler amanhã. Profecias bíblicas estão se cumprindo o tempo todo. E eu posso dizer que Jesus está voltando. Há os preparativos para a reconstrução ou construção ou reconstrução do terceiro templo em Israel. É um sinal claro da volta de Jesus. Porque todas essas coisas vão precisar se cumprir até que o Filho do Homem se manifeste novamente. Então, as profecias que Daniel profetizou, que Jeremias profetizou, que Isaías profetizou,
né? Os textos bíblicos de Tessalonicenses, de Mateus, as palavras de Jesus, elas precisam se cumprir e elas estão se cumprindo hoje em 2025. Então eu espero que ao longo desse ano você se dedique mais à leitura da palavra, a entender o texto bíblico, e para que a gente não fique disperso, achando que está tudo mil maravilhas, como se você estivesse na Alice no País das Maravilhas. Não estamos. Nós estamos vivendo um tempo de cumprimento de profecia. Então, aquele que é justo, né, pratique justiça ainda. Aquele que é santo, se santifique mais ainda, porque Jesus está voltando. Então, que Deus te abençoe, te guarde e que essa live possa promover uma reflexão no teu coração e que você possa se firmar cada dia mais na presença de Deus. Porque nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Mas todas as profecias, tudo que o texto bíblico falou, vai se cumprir e já está se cumprindo hoje. Então que Deus te abençoe, te guarde, te dê um finalzinho de sábado abençoado e um domingo abençoado amanhã, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe. Até a próxima live, se Deus quiser.